multiplicadora. Obrigado, querida. E o que é a visão de igreja multiplicadora? É a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Deus concedeu à sua igreja uma grande comissão. E a gente não pode viver a vida cristã como se estivesse aqui a passeio. A gente precisa ter em todo momento o nosso coração ardendo por isso. Até um negócio meio incômodo quando nós ouvimos falar de igrejas que às vezes são tão confortáveis na maneira como estão vivendo, na maneira como estão se relacionando, que tem medo, eu não sei se os irmãos já ouviram coisas dessa natureza, tem medo de evangelizar e de chegar gente complicada e atrapalhar a comunhão da igreja. Está tão bom do jeito que está, gente, vamos ficar desse jeito mesmo. Isso é uma perda completa da visão do que é e para que é a igreja. Nós precisamos levar a palavra de salvação, precisamos crescer. E aí nós precisamos nos lembrar dos 5 princípios bíblicos de crescimento da igreja. Quais são? Primeiro, oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Lembramos? Vamos repetir? Oração, evangelização discipuladora, 1 a 1, evangelização discipuladora, plantação de igreja, 3 dedinhos aqui, como se estivesse segurando a semente e plantando, formação de líderes, Paulo diz para Timóteo assim: aquilo que você ouviu de mim, confia a homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outros. É a formação de líderes. E os 5 dedinhos juntinhos, assim, numa mão que serve, compaixão e graça. A igreja precisa, através desses 5 princípios, promover intencionalmente o crescimento do reino de Deus. Entendendo que o primeiro desses 5 princípios é a oração, e que o sucesso da visão de igreja multiplicadora não está, embora algumas pessoas acreditem que estejam e invistam nisso, não está no pequeno grupo, não está na célula, embora seja uma das ferramentas de integração, de comunhão, de promover o cuidado, mas pequeno grupo multiplicador, sem oração e sem comprometimento com o cuidado das pessoas, não funciona. Então, antes de eu pensar em implementar os pequenos grupos, e a gente já está com o nosso pequeno grupo protótipo, já ontem tivemos a nossa 3ª reunião de treinamento, estamos caminhando, mas antes da gente transformar isso num trabalho que alcance toda a igreja, nós precisamos ter a igreja comprometida com 2 coisas: a oração, que é aquilo que nos leva a santificarmos as nossas vidas, a lançarmos fora de nós os hábitos ruins e a trazermos para nós os bons hábitos, a fim de que a nossa vida seja digna de ser imitada. E então, estabelecer o compromisso com o relacionamento discipulador, com a evangelização discipuladora, chamando as pessoas para aprenderem a conhecer e a caminhar com Deus, olhando para a nossa vida. É essa a proposta. Então, precisamos estar comprometidos com esses 2 princípios. Preciso estar comprometido com a oração. E preciso estar comprometido com o cuidado com o outro, o cuidado intencional, a busca pelo outro, a fim de levá-lo a um relacionamento com Deus, a conhecer Deus e a se submeter à vontade de Deus e a servir a Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, precisamos investir em oração. Precisamos dessa caminhada. Precisamos experimentar essa coisa gostosa que é o estar com Deus, e precisamos permitir que isso inflame o nosso coração e a gente transmitir isso para outros, para que a igreja esteja investindo em oração. Oração é o cerne do relacionamento de sucesso com Deus. Eu quero ter um relacionamento com Deus que realmente faça a minha vida funcionar, não ser aquela coisa, como alguns trabalhadores dizem, a empresa finge que paga e a gente finge que trabalha. Então, tem crente fingindo que ora. A gente não pode fingir que ora, a gente tem que orar de verdade. A gente tem que buscar essa comunhão com Deus, porque a oração
ela é esse elemento essencial que vai determinar nossa qualidade de vida cristã, nossa intimidade com Deus. Vamos ver algumas coisas que nos fazem compreender, portanto, essa importância do investimento em oração. Primeiro, como alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador? Quando a gente, após o sermão aqui na igreja, e a gente desafia as pessoas a manifestarem a sua fé em Jesus Cristo, a depositarem a sua fé em Jesus Cristo, entregarem a sua vida a Jesus, a gente pede a pessoa que faça o quê? A gente não pede a pessoa que ore, fale com Deus. Ninguém rende o seu coração a Jesus sem oração. Como é que alguém se submete a Cristo e permite que através de si, Jesus se manifeste? Não é através da oração? Como é que alguém experimenta o crescimento cristão, crescimento espiritual? Ninguém cresce sem oração. Como é que alguém vence as tentações e as fraquezas? A gente não busca a Deus, coloca diante de Deus nossas dificuldades para pedir que Ele nos oriente, nos sustente, nos fortaleça. Como é que alguém pode resistir a Satanás e engajar na forma eficaz dessa batalha espiritual, enfrentando esse adversário e promovendo o crescimento do reino de Deus? Não é através da oração. Nós terminamos agora uma série de estudos na carta aos Efésios, e Paulo encerra aquela carta exatamente nos desafiando a orarmos uns pelos outros, orarmos pelos nossos líderes. Como alguém confessa os seus pecados? Se nós temos essa consciência de que todos os dias pecamos, não queremos, mas pecamos. Pecamos falando, pecamos quando deveríamos falar e não falamos, pecamos quando agimos de forma equivocada, ou quando deveríamos agir e nós nos acovardamos muitas vezes e não agimos. Pecamos quando pensamos aquilo que não deveríamos pensar e alimentamos pensamentos maus na nossa mente. Como é que a gente se livra disso? Como é que a gente confessa o nosso pecado, se não através da oração? Como alguém busca encher-se do Espírito Santo? Como se obtém direção e sabedoria de Deus? Como se experimenta uma vida poderosa de oração, na caminhada com Deus? Como é que se vive uma vida cristã eficaz? Todas essas coisas, meus irmãos, só são alcançadas, só são realizadas a partir da oração. Então, quando eu trago essa proposta de caminhada, de uma série de estudos em oração, eu quero dizer para os irmãos que a gente não pretende inventar a roda. A roda já foi inventada, a gente só quer se unir com a igreja no sentido de botar essa roda para girar. Então, o que nós vamos fazer é pontuar aqui alguns temas dentro dessa proposta de caminhada de oração. A gente vai buscar entender a importância de dedicar tempo à oração, e a gente vai entender algumas estratégias para nos ajudarmos a desenvolver melhor e de forma mais profunda esse hábito de oração. Todos nós sabemos, se a gente perguntar para um crente se oração é algo importante, eu duvido que a gente encontre um crente que diga que não é. No entanto, a verdade é que cada vez nós vamos encontrar um número maior de pessoas que estão na igreja, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que às vezes passam dias, semanas, sem orar. Levanta, vai correndo para o trabalho, volta cansado, dorme, e passa um dia, passa dois, passa três, não ora. Ou então aquela oração que é mais uma reza, Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém? Ou então aquela oração da hora da refeição, que a gente está com muita fome, não quer perder tempo, e a gente diz assim, Senhor, Tu sabes, amém? Deus sabe todas as coisas, Então, não é essa oração que nos faz crescer, e a gente precisa entender isso. Então, a partir de hoje, a gente inicia essa caminhada, e a gente vai desenvolver essa caminhada buscando entender. Depois eu vou compartilhar com os irmãos, compartilhar lá no grupo Frutifique. Nós vamos conduzir essa série de estudos baseado em um livro. Então, eu vou compartilhar esse livro com os irmãos, porque quem quiser, a gente vai pensar algumas coisas do livro,
mas quem quiser adquirir o livro, estudá-lo, vai fazer uma boa coisa. Mas a gente vai buscar levantar esses temas e não só aprender como faz. As nossas igrejas, particularmente as igrejas batistas, né? Nós somos muito dados ao estudo. Então, nós vamos encontrar muitos líderes em nossas igrejas que dariam estudos profundos a respeito da importância da oração, mas que muitas vezes não têm uma vida de oração. Então, nosso objetivo não é apenas entender a importância da oração. O nosso objetivo é, a partir de hoje, estarmos identificando não só a importância, mas também as ferramentas, as estratégias e efetivamente colocando isso em prática. Estabelecendo esse hábito, implementando essa caminhada de oração, para que a gente desfrute disso de uma forma tão profunda, que a gente nunca mais queira deixar de fazer isso. Amém? A resposta, portanto, a todos os desafios, né, que nós temos como crentes em Jesus Cristo, está na oração. Em João capítulo 15, verso 7, nós lemos: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como é que eu permaneço em Jesus? Como é que Jesus permanece em mim? Como é que a gente desenvolve essa comunhão, se não através da oração? Então, nós podemos afirmar que, se a sua vida de oração ela é inconsistente e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus, já que o relacionamento com Deus, ele é baseado na oração. Eu leio a Bíblia e Deus fala comigo, mas eu preciso falar com Ele. É um diálogo, Ele me chama para um relacionamento. Então, se a minha oração é superficial, o meu relacionamento com Deus é superficial. Se a minha oração ela é esporádica, os meus encontros com Deus são esporádicos. É isso que eu quero ou eu quero algo melhor? O ritmo frenético em que tem sido submetida a nossa vida tem nos levado a crer que o momento devocional também deve ser acelerado. Tudo é acelerado, né? A gente aprendeu a pegar o celular aqui e passar as informações rápidas, né? Os comerciais são assim 15 segundos, 20 segundos, 10 segundos alguns, a coisa é rápida. Então a gente acredita que a vida devocional também tem que ser assim. Mas relacionamento requer tempo. E relacionamento profundo requer mais tempo ainda. Então, você quer ter relacionamentos profundos com seus irmãos em Cristo? A primeira coisa que você tem que entender é que você não vai conseguir ter relacionamento profundo com todo mundo, não dá tempo. Então, você tem que escolher algumas pessoas e você precisa puxar essas pessoas para perto de você e você precisa sacrificar alguma coisa na sua agenda para poder dedicar tempo a essas pessoas. É assim que se desenvolvem relacionamentos profundos. Você quer ter relacionamento profundo com Deus? Tem que separar tempo para Deus. Tem que sacrificar alguma coisa da agenda. Ninguém tem tempo sobrando. A gente tem que sacrificar algum tempo para poder se dedicar mais a Deus. Do ponto de vista de Deus, oração é mais do que ferramenta para buscar a satisfação de necessidades materiais ou físicas. Como eu disse, estamos orando pela vida do Heitor. Mas a minha expectativa em torno desse momento em que nós estamos intercedendo por ele é muito mais do que apenas a saúde dele. Eu creio que Deus está mexendo no coração de muita gente aqui na igreja, enquanto nós oramos pelo Heitor. Então, é isso. É entender que é mais do que apenas satisfação de necessidades materiais e físicas. Através da oração, Deus espera que busquemos conhecê-lo, adorá-lo e sermos transformados. A oração faz isso, irmãos. Pessoas que começam a separar tempo diário, compromisso, em ler a Bíblia e em orar, a vida muda. Pessoas comprometidas com leitura bíblica e oração têm a vida transformada, têm a vida em crescimento, impacta a vida de outros. Deus espera isso de nós.
Ele espera que nos juntemos aos propósitos dele, ao invés de buscá-lo para que ele se junte aos nossos. Alguém aqui já fez aquele discipulado, né, com o livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade? Pastor Elias, precisamos fazer. Um livro extraordinário. E ele vai nos propor exatamente esse desenvolvimento. A gente, ao invés de querer que Deus faça aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente planejou, a gente estreitar nossa relação com Deus para descobrir onde Deus está atuando. O que é que Deus está fazendo para que a gente se junte a Ele. E a gente só consegue fazer isso quando a gente dedica tempo à oração. Precisamos dedicar mais tempo à oração. Então, já que nós vamos investir energia nisso, e essa é a ideia, eu preciso investir energia, não só tempo, mas energia, eu preciso entender, já que o ser humano é assim, né? Lá dentro, a gente pode até dizer que não, mas lá dentro de nós, para cada proposta que a gente recebe, a gente pergunta lá dentro, no fundo, assim, o que eu ganho com isso? Não é não? Eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. O que eu ganho com isso? Eu ganho a vida eterna. Opa, isso é uma coisa boa demais, eu quero. Para cada comprometimento, para cada investimento, a gente espera ter algum retorno, algum benefício. Não tem nada de errado com isso, não. A gente quer ser feliz. Isso está em nós. A gente quer crescer, a gente quer experimentar coisas novas. Eu digo para os irmãos, e digo isso com sinceridade, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 3, e ele diz assim, olha, o fundamento, o verdadeiro fundamento já foi lançado, que é Jesus Cristo. Ninguém edifique sobre outro fundamento. O fundamento a ser edificado é Jesus. Aí ele diz, sobre esse fundamento, alguns edificam a casa de ouro, prata, pedra preciosa, outros de madeira, palha, feno. Naquele dia, no dia em que Jesus voltar, as obras serão provadas. E aí, aquele que a obra permanecer, receberá galardão. Aquele que a obra for queimada, bom, ele edificou sobre Jesus, então ele vai ser salvo. Mas vai ser salvo como que pelo fogo, né? Eu imagino, então, o indivíduo chegando no céu assim, ainda, né, com cheirinho de fumaça. Mas eu não quero chegar lá com cheiro de fumaça, não, irmãos. Eu quero chegar, eu quero receber o meu galardão. Eu não sei o que é, a Bíblia não diz, mas eu quero. Porque se Deus está dizendo que eu devo me esforçar por isso, é um negócio bom. Então, a gente precisa desejar mais na nossa caminhada cristã. Se a Bíblia me diz que estreitar minha relação com Deus faz com que eu experimente algo maior, algo mais profundo, uma experiência transformadora, algo mais do que eu já tenho experimentado, eu quero isso. É claro que eu quero. Isso precisa arder o nosso coração. Então, o que é que você vai ganhar através de uma boa disciplina de oração? Vamos lá rapidamente, então, enumerar esses benefícios. Primeiro, seu relacionamento com Deus se tornará muito mais real e pessoal. As Escrituras afirmam que a prioridade de um crente é conhecer a Deus pessoalmente e amá-lo de todo o coração. Então, se essa é a prioridade, eu entendo que quando eu cumpro o propósito de Deus para a minha vida, isso vai ser bom para mim. Mateus 22, 37, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Eu preciso amar a Deus, e amar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é adoração, amar ao extremo, amar mais do que qualquer outra coisa, é desejar estar perto. Eu preciso querer isso, preciso buscar isso. João 17, verso 3, Jesus define vida eterna. O que é vida eterna, gente? Jesus define. Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer aqui não é de ouvir falar, conhecer aqui não é de estudar aquilo que se diz a respeito dele. Essa palavra conhecer aqui, ela nos remete à intimidade. Então Jesus está dizendo, vida eterna é ter intimidade com Deus e ter intimidade com o seu Filho Jesus Cristo.
É por isso que Jesus diz que quando Ele voltar, muitos chegarão diante dEle e dirão: Senhor, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E aí Ele vai virar para essas pessoas e vai dizer: em verdade vos digo que nunca vos conheci, eu nunca tive intimidade com vocês, vocês nunca permitiram que eu tivesse intimidade, habitasse no coração de vocês. A Bíblia está dizendo que a gente precisa buscar isso. A oração vai me levar a essa maior intimidade. O que mais a disciplina de oração vai produzir? Você experimentará uma santificação cada vez mais profunda e um discipulado transformador. O exercício da oração fervorosa e da leitura da palavra levará o crente a ser cheio da santidade, pureza e caráter de Deus. Meus irmãos, é impossível que a gente leia, medite, ore a respeito de um determinado comportamento que Deus espera que nós tenhamos, e no instante seguinte a gente caia naquela questão, naquela matéria. É impossível que eu coloque diante de Deus um pecado, uma situação que eu não quero cair, e eu leio e eu medito sobre ela, e eu oro, e no momento seguinte eu vou fazer aquilo. Só um louco faria isso. Só alguém que ou não goza da sua sanidade, ou não é crente. E aí ele, na verdade, está apenas praticando um ritual religioso. Aí nós vamos encontrar o indivíduo que vem no culto, ele ouve falar sobre santidade, ele participa do momento de oração sobre santidade, ele canta o cântico sobre santidade e sai daqui e vai com a namorada ou com o namorado para um motel para poder praticar uma imoralidade. Isso não é crente, isso é religioso. O crente, aquele que tem intimidade com Deus, na medida em que ele busca mais a Deus, essa busca vai santificando a sua vida. Ele vai tendo repulsa do pecado do mesmo jeito que Deus tem. É essa a ideia, a gente estreitar a comunhão com Deus, a ponto de olhar para o pecado do jeito que Deus olha para o pecado. E aí eu não quero essa coisa perto de mim. Inevitavelmente, aquele que se dedica à leitura bíblica e à oração, ele vai crescer espiritualmente. Terceiro, sua capacidade de ouvir a voz de Deus aumentará significativamente. Meus irmãos, Deus está sempre falando. Mas às vezes a gente encontra algumas pessoas na igreja que não falam assim: fulano fala que está ouvindo Deus, eu nunca ouvi Deus. Não vai ouvir mesmo, tem um monte de ruído de pecado na sua vida. Tem um monte de ruído de outras coisas que estão ocupando o seu viver e não a disciplina espiritual. Então a Bíblia que diz que Deus fala ao nosso coração, ela fala onde a gente precisa estar, no lugar de santidade, no lugar de disciplina espiritual. Eu me lembro de um jovem, quando eu ainda, na minha juventude, como membro da primeira igreja batista em Mendes, começou a frequentar a igreja, e aí a gente tentando, jovens lá, assim, muito, muito comprometidos nesse sentido, né, de cuidar, de ir buscar. Não tinha WhatsApp na época, era mais difícil mandar mensagem, mas a gente visitava, e aí de repente ele sumiu da igreja. E aí procura, né? Aí um dia encontrei com ele, falei: rapaz, você está sumido da igreja, você está indo para onde? Né? Era um sábado à noite, para onde ele estava indo? Estava indo para um baile. E aí ele virou para mim e falou assim: não, eu tenho pedido a Deus que Deus me fale aquilo que Ele quer da minha vida. E eu falei: você espera ouvir Deus lá no baile? É difícil. Eu quero ouvir Deus, eu vou buscar Deus na palavra, na oração, no lugar onde o povo de Deus se reúne, onde as pessoas falam sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, cantam e salmodiam a Deus enquanto estão compartilhando as coisas de Deus em suas vidas. Eu quero mesmo ouvir Deus? Então a gente precisa entender isso. Na medida que eu estreito a comunhão com Deus, aumenta a minha capacidade de ouvir a voz dEle. Se um crente busca consistentemente a face de Deus, ele a encontrará. Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Isso é uma promessa de Deus. Então, se você buscar com intensidade, Deus vai falar com você, Deus vai se revelar a você. João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então, Deus quer nos falar.
mas nós precisamos nos disciplinar para eliminarmos os ruídos e conseguirmos ouvir a voz de Deus. Quarto, o poder da sua vida e influência também crescerão. Se você se dedica à oração, a sua vida começa a impactar as pessoas ao seu redor. Onde há pouca oração, há pouco poder. Eu cresci a minha vida cristã ouvindo isso, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, não é poder, né, de fazer as coisas acontecerem, poder de, não, agora eu vou orar, eu vou determinar e as coisas vão acontecer. Não, é poder de Deus presente se manifestando em nossa vida. As pessoas sentirem a presença de Deus em nós. Isso é extraordinário. Eu me lembro de alguém fazendo um comentário sobre as pregações de Billy Graham. Eu não sei quantos dos irmãos já pararam para poder assistir, ouvir algum áudio ou assistir algum vídeo das pregações de Billy Graham. Pregações simples. Não tinha nada de grande profundidade, rebuscada da palavra. Pregações simples. Mas quando fazia o apelo, multidões iam à frente. Qual é o segredo? O segredo não é no bom discurso, não é na eloquência. O segredo está no poder que estava presente na vida de um homem dedicado a Deus. Então isso me faz pensar que eu estou mais distante do que deveria estar. Eu preciso chegar mais perto. Eu posso chegar mais perto. A minha vida pode ser mais impactante. E qual é o caminho para isso? O caminho para isso é a oração. João capítulo 14, versos 12 a 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é promessa de Jesus. A gente olha para os evangelhos, a descrição do ministério impactante de Jesus, e aí Jesus vira para nós, é para nós que está escrito isso aqui. Ele diz, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores. Por que a gente não está fazendo? Não é por culpa de Deus. Então Jesus tinha uma intimidade com o Pai, que a gente não tem se disciplinado o suficiente para podermos desenvolver. Qual é o caminho? O caminho é a oração. Então eu digo para os irmãos, eu me coloco nesse lugar de crente que precisa crescer mais. Nós somos igreja. Então, eu ocupo aqui a função de pastor, mas enquanto crente em Jesus Cristo, eu preciso da ajuda da igreja nessa caminhada. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa dar as mãos para caminhar junto, para crescermos juntos. A gente pode e precisa ir mais longe. Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus quer impactar a sociedade aqui do Grambiri e até os confins da terra, através da minha e da sua vida. Se a gente se dedicar mais à oração, então essas maravilhas não só acontecerão, mas acontecerão com muita frequência. E eu anseio por isso, irmãos. Quinto, você observará um aumento nas respostas de oração. É somente pela purificação constante, pelo encher do Espírito de Deus, que nossas orações têm o poder de mover montanhas. De igual modo, é somente através de uma vida disciplinada de oração que nos mantemos purificados e cheios do Espírito Santo. Se eu não me dedico à oração, outras coisas vão entrando na minha vida.
Eu não tenho a percepção, a sensibilidade espiritual para entender onde estão as armadilhas do diabo. E aí eu fico fraco espiritualmente. Então precisamos nos disciplinar em oração. Salmo 66, versos 17 a 19. A ele clamei com os lábios, e com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Se eu acalentar o pecado, Deus não me ouve. Como é que eu venço o pecado? Esse pecado que às vezes se apresenta para mim assim de disfarçado. E eu, por não estar atento espiritualmente, eu caio nele. Como é que eu me livro disso? Como é que eu me antecipo a essa investida do diabo, a essa armadilha do pecado e me mantenho santo? Só através da oração, irmãos. Então a gente precisa investir nisso. O que mais a Bíblia nos diz? Isaías 59, verso 1 e 2, né? Os dados ao evangelismo pessoal conhecem muito esse texto, né? Veja, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Eu quero que as minhas orações sejam ouvidas, eu preciso santificar a minha vida, e eu santifico a minha vida através da disciplina da oração. Sexto, você terá um poder muito maior para resistir às provações e tentações e ataques espirituais. A oração é a principal maneira de vestir a armadura de Deus e a maneira essencial para lutar as batalhas espirituais. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É Paulo dizendo isso, o mesmo Paulo que diz aos Coríntios que quando ele foi ter com eles, não foi com sabedoria humana, não foi pregando filosofia, ele diz, eu preguei o Cristo crucificado. É quando eu me entrego a Deus em oração, me disciplino em oração, é que no abrir da minha boca os corações são quebrantados. Eu tenho dito isso para as pessoas, eu preparo os sermões, preparo os estudos, eu peço a Deus que Deus me oriente na organização dos pensamentos, mas faço isso para apresentar isso como oferta a Deus. Eu quero fazer o melhor para Deus. Mas eu tenho plena convicção que não é o sermão elaborado que vai transformar os corações. O que transforma os corações é o poder de Deus. Então eu preciso orar. Orar para que através da minha vida o poder de Deus transforme vidas. Você verá mais pessoas sendo salvas como resultado da sua intercessão. Ao dedicar tempo à oração, Deus move o crente a orar pelos perdidos. Começa a orar. Eu me lembro do pastor Roosevelt falando sobre um irmão que se mudou para Resende, uma pessoa com um currículo extraordinário, e estava desempregado. E isso estava incomodando muito a ele, e aí ele foi conversar com o pastor Roosevelt, e aí o pastor disse, vamos separar então um tempo toda manhã para nós orarmos. E começaram a orar toda manhã. Estabeleceram um prazo de oração, e ele disse, olha, ao final daquele prazo de oração, aquele homem ainda estava desempregado. Mas, ao longo daquela caminhada de oração, a oração dele começou a mudar. A oração dele, no princípio, era só pelo emprego. Mas, no final dessa caminhada, a oração dele já era pela salvação de almas, já era por aqueles que estavam longe de Cristo, já era para que Deus usasse a vida dele para o reino. O objetivo mudou. É assim que acontece quando a gente se dedica à oração. Deus começa a nos fazer amar aquilo que Ele ama. Ele vai nos levar na direção dos perdidos. Então,
quando o crente ora, quando o crente se dedica à oração, Deus vai conduzi-lo a orar pelos perdidos, vai usar as suas orações como ferramenta de transformação e vai salvar o perdido. E na medida em que eu oro pelas pessoas e as pessoas se convertem, a minha fé também é fortalecida. Deus quer nos fortalecer através dessa caminhada de oração. Pela oração, Deus usará você poderosamente em evangelização e em missões. Por fim, você descobrirá como orar eficazmente por avivamento e despertamento espiritual em sua igreja, cidade e nação. Você descobrirá como suas orações podem fazer tremenda diferença na condição espiritual do ambiente que está ao seu redor, perto e longe. A gente precisa entender que Deus decidiu, na sua infinita sabedoria, decidiu fazer a obra, promover a obra da salvação através da igreja. Ele podia fazer sozinho, podia, mas Ele decidiu fazer através de nós, e Ele não vai fazer de outra forma. Então, em Ezequiel, capítulo 22, verso 30, nós lemos assim, e esse é o último texto, para a gente encerrar. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nem um só. O que esse texto está dizendo? O texto está dizendo, olha, Deus queria poupar aquele povo. Ele esperava que uma pessoa se colocasse em oração. Do mesmo jeito que ele disse que ia destruir o povo de Israel, e Moisés se colocou e disse, não, Senhor, não faça isso. E Moisés clama a Deus pelo povo, e Deus diz, olha, por sua causa eu não vou destruir o povo. Deus quer fazer a obra, Ele quer fazer através de mim e de você. Ele espera que nós, na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa simplicidade, às vezes no nosso pouco conhecimento, que a gente se coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero que o Senhor use a minha vida para fortalecer a tua igreja. Eu quero que o Senhor use a minha vida para melhorar a comunhão da tua igreja. Eu quero que o Senhor use a minha vida para poder proclamar os perdidos e promover salvação. Deus está esperando que você ore, porque Ele quer usar você. E se você não orar, Ele não vai fazer aquilo que pretendia fazer através de você. Porque Ele decidiu fazer através de nós, e não sozinho. Deus quer fazer, mas vai fazer através daquele que se colocar diante dele em oração. De fato, o mundo inteiro é impactado quando crentes comuns se tornam poderosos intercessores. A gente precisa acreditar nisso, irmãos. E a intenção com essa caminhada, com esses estudos sobre oração, é fazer com que a gente pense mais em oração. Pensando mais, a gente dê mais atenção ao tema oração. Dando mais atenção, a gente entenda mais. Entendendo mais, a gente acredite mais. Acreditando mais, a gente ore mais. E orando mais, a gente veja os resultados na nossa vida e na vida da igreja, para a glória do nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós nos colocamos agora diante do Senhor com humildade de coração, Senhor. Porque nós oramos, nós lemos a Tua Palavra, nós somos Teus filhos e temos desfrutado da alegria na Tua presença. E revelamos essa alegria quando nos reunimos para celebrar o Senhor num culto como esse de hoje. Mas ao olharmos para a Tua Palavra, Senhor Deus, nós somos obrigados a reconhecer que nós não temos buscado ao Senhor da maneira correta. E não temos buscado ao Senhor
com a intensidade correta. Não temos buscado ao Senhor com a disciplina correta. E nós queremos fazer isso, Senhor. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que tome nossas vidas nas Tuas mãos. Tome a vida de cada membro dessa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Que aqueles que estão aqui presentes hoje sejam motivados pelo Teu Espírito, entusiasmados pelo Senhor, a buscar essa disciplina de oração, esse entendimento, essa mudança no trato com a oração. Aqueles que não estão aqui, ó Deus, que sejam incomodados pelo Senhor para assistir a transmissão desse estudo e que isso os incomode a vir na próxima quarta-feira, e aqueles que não podem vir porque têm compromisso, que isso os incomode e os faça buscar estabelecer essa disciplina de oração, assistindo aos vídeos, buscando conversar com outros irmãos, buscando parceiros de oração. Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, que mude o nosso comportamento em relação à oração. Que a gente consiga acreditar no nosso íntimo, que quando nós separamos alguns minutos do nosso tempo para falar com o Senhor, isso promove um resultado muito maior no restante do nosso dia, do que quando nós tentamos fazer as coisas sozinhos. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos isso, a crermos nisso, e a disciplinarmos a nossa vida, acreditando e criando no nosso coração a expectativa de tudo o que há de acontecer em nós, em nossos lares e na Tua igreja, a partir da nossa disciplina de oração. Promova essa mudança em nós, ó Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus.